Bom dia, boas-vindas a todas e todos a mais um encontro neste nosso ciclo de estudos. Hoje o enfoque é sobre Savitri e nós vamos abordar dois cantos diferentes de Savitri com dois temas diferentes. O primeiro deles é uma primeira parte do canto 1, livro 4, que é chamado O Conhecimento Secreto. Nós vamos ver, trata-se de uma passagem central no poema, onde Sri Aurobindo vai nos desvelar uma visão abrangente do sentido, dos porquês da manifestação cósmica do universo, do ser, da consciência, da vida. Então, conhecimento secreto não no sentido de um conhecimento oculto, que daria a chave para determinados poderes, mas conhecimento secreto no sentido de nos propiciar como que uma leitura profunda e abrangente do livro, por assim dizer, da manifestação. É um canto que se desenvolve de forma considerável, então não teríamos como abordá-lo em uma única leitura. Então, faremos hoje uma primeira abordagem. Eu escolhi, para este primeiro momento, uma passagem que está já bem no início do canto, onde Sri Aurobindo faz uma abordagem à Terra. Ele a chama a deusa Terra. Então, é uma sequência de 6 passagens. Nós vamos, então, ouvir as seleções que foram feitas e recitadas, faladas pela mãe, com a música de Sunil, sobre estas passagens. É interessante, de início, já chamar a atenção para a maneira como Sri Aurobindo faz esta abordagem. Ele fala da Terra, a deusa Terra, então é uma divindade, é um ser que traz em si algo do divino, o divino materializado, encarnado, nesta forma, como a Terra. Então ele como que a individualiza, ele a humaniza nesta passagem. Então, isto permite uma abordagem, um enfoque. Ele vai nos falar do esforço, da aspiração da Terra para despertar para a sua própria realidade, para buscar a percepção, o conhecimento, a redescoberta das suas potencialidades divinas, como se falasse de um indivíduo humano, empenhado numa busca de autoconhecimento, de autodescoberta, de autocompreensão e realização. Então, poderíamos pensar que trata-se de um recurso poético, então ele humaniza a Terra para como que nos dar uma visão mais próxima, mais compreensível, mas podemos também supor que, em coerência com a visão dele, ele de fato reconheça que a Terra expressa, ou é expressão de uma consciência, de uma essência que poderíamos dizer a alma da Terra, que então se exterioriza, se materializa como um planeta e como toda
todo o imenso conjunto de formas de expressão que a natureza desenvolveu sobre o cenário deste planeta. Então, tudo isso como expressão de um mesmo impulso em direção à descoberta, à autodescoberta, à recuperação da consciência da sua própria natureza e verdade. Se existe aquela teoria, hipótese levantada por alguns cientistas de que a Terra seja um imenso organismo vivo, dada a evidência de que tudo na natureza, na Terra, está interligado. Há uma conexão que une todas as formas, todos os seres. Então, se a Terra é um organismo, seria talvez um passo lógico e consequente supor que este organismo seja a expressão de uma interioridade, de uma essência, de uma alma. Então, talvez seja desta alma da Terra que Sri Aurobindo nos fala neste poema. Eu vou então compartilhar com vocês uma sequência de uma apresentação unindo imagem, música e a fala da mãe. Eu lerei antes as passagens que serão depois faladas pela mãe, para, se necessário, destacar algum aspecto aí que mereçam um destaque. Ao longo de uma serpentina senda de eras, na enrodilhada negridão de seu corpo nesciente, a deusa Terra arrasta-se pelas areias do tempo. Along a path of eons serpentine, in the coiled blackness of her nascent core, the earth goddess toils across the sands of time. Nela está um ser que ela espera conhecer. Ao seu coração fala uma palavra que ela não pode ouvir. Um destino a compele, cuja forma ela não pode ver. Em sua órbita inconsciente pelo vazio, para fora de suas profundezas sem mente, ela se esforça para erguer-se, uma vida perigosa, seu ganho, uma alegria em luta.
A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths, she strives to rise. A perilous life again, a struggling joy. Quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que eu acho que é fundamental na contemplação desta música, dessas passagens do poema. É a maneira como Sri Aurobindo descreve esta condição. Ele o faz como se fizesse em relação a um ser humano em desenvolvimento, a um discípulo, com inteira empatia, com absoluta compreensão da condição, com absoluta e incondicional compaixão. Então, a meu ver, a música expressa isto, o poema, a maneira como a mãe fala os versos, esta compaixão, este amor profundo e impessoal para com a terra, no seu esforço por manifestação de consciência, por evolução, a terra e suas criaturas. Ignorant and wary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs. A breath of Godhead on her stone and mire.
alguns comentários aqui. Ignorante e cansada e invencível. Interessante como ele associa os três adjetivos. Primeiro, dois que falam da condição de ignorância, de desconhecimento, e cansada, para logo em seguida qualificá-la como invencível. Apesar da ignorância, apesar do esforço e do cansaço, está aí um ser, uma força invencível. Ela busca através da guerra da alma e da dor tremulante. Então, como toda evolução até é um esforço que se faz através da superação de obstáculos praticamente, aparentemente intransponíveis. É uma verdadeira guerra contra a inércia da inconsciência. Então é contra esta inércia que toda a evolução, desde as formas mais elementares, se ergueu. E toda e qualquer criação da natureza é uma superação de uma dificuldade ou mesmo de uma impossibilidade. Basta vermos como cada corpo que se coloca sobre a Terra, um corpo humano que se ergue vertical, ele tem que superar a gravidade que tenderia a puxar para baixo, para a horizontal. E como guerra implica em dor, em sofrimento. Então é suficiente um olhar para trás, em tudo aquilo que nos antecedeu na evolução, ou um olhar para o próprio esforço humano, o quanto ele implica em dor, em sofrimento. Nisto ela busca, na sua natureza desfigurada, ou seja, uma natureza que em si é pura, que em si é perfeita, mas que foi desfigurada. Ela está emergindo da resistência absoluta do inconsciente. E isso impõe uma deformidade, uma desfiguração. Mas o que ela busca, o que ela necessita verdadeiramente, é pela perfeição pura que já é da sua natureza. Ela busca por um sopro de divindade em sua pedra e lama. Uma luz cresce nela, ela assume uma voz, ela aprende a decifrar seu estado e o ato que realizou. Mas a verdade necessária escapa ao seu alcance. Ela própria e tudo aquilo de que ela é o sinal. Embora neste desenvolvimento crescente de consciência, na qual ela manifestou a consciência humana, ela vai aprendendo a se conhecer, a se decifrar a sua natureza, a sua condição, o seu sentido. Mas a essência, a verdade de fundamento desta natureza e do porquê da sua existência ainda não está ao seu alcance, ainda não está dentro do âmbito daquilo que ela já pôde conhecer de si própria e de tudo aquilo que ela é expressão, de tudo aquilo que a matéria, a manifestação na matéria vai manifestando das potencialidades latentes, ainda ocultas do espírito.
A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which she is the sign. Uma luz cresce nela, ela assume uma voz. Será a voz da consciência humana que nela desperta? Uma visão vem ao seu encontro de poderes supernos, que a atraem como se fossem poderosos parentes, aproximando-se com afastado, grande olhar luminoso. Ela então é movida em direção a tudo o que ela não é, e estende os braços para tudo aquilo que jamais foi dela. Esta é uma passagem de beleza única, cuja tradução aqui é bastante precária, mas é uma tentativa de expressar uma imagem única, esta de que ao encontro dessa consciência que desperta da Terra, vêm poderes supernos, de planos espirituais, e eles vêm como se fossem parentes, ou seja, eles são da mesma linhagem, mas estão há longo tempo afastados, por isso chegaram a ser esquecidos. E eles vêm com um olhar que é luminoso, e que, como que, ao mesmo tempo, traz a ela uma visão de reconhecimento, uma interrogação e um chamado. E isto faz com que ela seja movida a aspirar, a buscar com esforço redobrado, intensificado, aquilo que ela ainda não é. Estende os braços para tudo aquilo que jamais foi dela, o que está na sua essência, na sua verdade, mas que ainda não se manifestou. É estranho a tudo aquilo que até então se manifestou. A paz, a beleza sem mácula, a harmonia absoluta. A vision meets her of supernal powers that draw her as if
mighty kinsman Lord. Approaching with strange, great, luminous gaze, then is she moved to all that she is not, and stretches arms to what was never hers. Estendendo os braços para o vazio inconsciente, apaixonada, ela ora para formas invisíveis de deuses, solicitando do mudo destino e do tempo em labuta aquilo de que ela mais necessita, aquilo que mais excede seu alcance. Uma mente não visitada pelos lampejos da ilusão, uma vontade expressiva da deidade da alma, uma força não obrigada a tropeçar por sua própria velocidade, uma alegria que não arraste a dor como sua sombra. Na extensão do movimento anterior, ela agora ora a deuses invisíveis. Ela alcançou a consciência de que há um algo que está além, acima. E ela solicita ao destino aquilo que a aguarda e que, silencioso, avança, e do tempo em labuta. Ela sabe que é através do tempo, ao longo do tempo, que estas possibilidades vão se mostrando, se tornando possíveis. E ela tem já a presciência, o pressentimento daquilo que lhe é mais necessário e que, ao mesmo tempo, ainda excede, vai além do seu alcance. E isto é uma mente firmemente unida à verdade, uma mente não mais desviada, perturbada pelos lampejos, pelas luzes bruxulantes da ilusão, ou da mentira, da falsidade. Uma vontade expressiva da deidade da alma, uma vontade também unida ao ser, à essência, uma vontade que manifesta, que dá expressão ao ser, à essência. Uma força não obrigada a tropeçar por sua própria velocidade. Uma força que tem o pleno domínio de si mesma. Uma alegria que não arraste a dor como sua sombra. Ela pressente que naquilo ainda não realizado estão um conhecimento, um poder, uma alegria, uma potencialidade de deleite, de alegria, de felicidade, que ela ainda não realizou.
A alegria que ela já pôde manifestar tem a dor como sua sombra. Onde há alegria, ainda é inevitável que haja a contraparte da dor como a sombra. Mas ela pressente uma alegria que não tenha que trazer, que não arraste consigo dor e sofrimento como sombra. Chamo ainda uma vez a atenção, uma especial abertura para a música e a fala, a maneira como a música e fala expressam as imagens, o sentido desta passagem do poema. Outstretching arms to the unconscious voice. Passionate, she prays to invisible forms of God, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what most exceeds her scope, a mind unvisited by illusions gleams, expressive of soul's deity, a strength not forced to stumble by its speed, a joy that drags not sorrow as its shape.
nós, então, no próximo ou nos próximos encontros sobre Savitri, ainda vamos voltar a este canto 4 do livro 1, o conhecimento secreto. Diante do momento que o mundo vive, esse momento inacreditável, né? Há 2 anos atrás ninguém poderia supor, acho que nem o mais ousado vidente ou astrólogo ousaria antecipar o que está acontecendo hoje no mundo, e agora particularmente no Brasil. Onde tornou-se parte inevitável do nosso cotidiano. Amanhecemos, passamos o dia, anoitecemos, amanhecemos de novo, com e sob o impacto das notícias, dos milhares de mortos agora. Claro, isso vem sendo intensamente discutido do ponto de vista médico, sanitário, do ponto de vista social, com as graves implicações que tudo isso traz, do ponto de vista político, mas esse não é o enfoque no momento. Me pareceu que seria válido, oportuno, trazer uma vez mais algo da visão de Sri Aurobindo, não sobre digamos, o impacto humano, o momento humano, que é certamente um desdobramento de todo aquele processo, né, que quando ele fala da luta, da guerra e da dor que a deusa Terra encontra no seu caminho de evolução. Então, certamente, o momento que vivemos é parte deste processo. E isso talvez nos ajude, inclusive, a encontrar uma forma de vivenciar, atravessar um certo distanciamento, se possível, em relação a esse momento. Mas, sobre a própria questão da morte, que, na verdade, é onipresente, né? Onde a vida, a morte está indissoluvelmente presente. Mas a visão que Sri Aurobindo nos oferece do fenômeno, digamos assim, da morte. Então, eu gostaria de ler um pequeno poema de Sri Aurobindo, chamado Vida e Morte. Vida, morte, morte, vida. As palavras que, eras a fio, conduziram nosso pensamento e consciência, e firmemente pareceram 2 opostos. Agora, contudo, páginas por longo tempo ocultas são descerradas, liberando verdades não sonhadas. A vida somente é, ou a morte é vida disfarçada. A vida, uma breve morte, até que pela vida sejamos surpreendidos. Eu volto a esse poema, então acho que não é necessário relê-lo agora. Primeiro, a constatação feita por Sri Aurobindo e a mãe com termos diferentes, mas com a percepção, a consciência idêntica do sentido e do papel da morte, desse fenômeno biológico da morte na economia, digamos assim, da evolução, do processo evolucionário da Terra.
na verdade, não só da Terra. Sabemos hoje que a morte é um processo, um fenômeno cósmico. Estrelas e sóis morrem. Tem uma curva de vida que certamente vai se medir por bilhões de anos, mas também tem o seu ocaso, também perecem. Mas na existência Terra, a vida está inextricavelmente ligada à morte. Tudo o que nasce morre. Isso é do nosso conhecimento, é da nossa experiência, né? Talvez nem sempre queiramos olhar muito de frente para isso, mas o fato é que cada respiração traz em si, ao mesmo tempo, o alento da vida e aí, o expirar da morte. A cada instante, a cada expiração, morremos um pouco. Então, isso necessariamente, eu diria assim, a constatação que se faz na observação, na experiência do fenômeno da vida. E considerando a vida enquanto processo de manifestação de consciência na manifestação terrestre, Sri Aurobindo e a mãe constatam com a mesma objetividade, eu diria assim, quase científica, impessoal, com que um cientista se debruça sobre um fenômeno natural para compreendê-lo, eles constatam que a morte é um processo ligado à vida. Mas eles veem claramente, a morte é um processo subordinado à vida. E eles nos dizem claramente que a morte é um processo ainda necessário na medida em que a capacidade das formas de vida que se manifestaram ou que foram manifestadas pela natureza a partir do material, da matéria, mesmo a matéria orgânica, a matéria viva, esta matéria tem ainda, embora tenha já alcançado um prodígio, né, que se considerarmos a matéria no seu estado mais bruto, no seu estado mineral puro, onde a vida ainda não se manifestou, embora Sri Aurobindo, a mãe, nos digam que ela está aí já latente, mas ela não se manifestou ainda. Então, o passo ou a distância entre este estado inicial da matéria organizada, que já é um passo incomensurável em relação ao caos amorfo do inconsciente. A matéria pôde se organizar, se estruturar. Mas daí até a matéria orgânica, a matéria flexível, que permite à vida se expressar, é um prodígio do qual talvez não tenhamos ainda condições de fazer ideia. Talvez nem o cientista que descreve com minúcia e pormenor o fenômeno, talvez por isso perca ou possa perder a percepção do milagre, do prodígio que foi este desenvolvimento, esta adaptação da matéria à expressão da vida. Mas essa flexibilidade, essa adaptabilidade é relativa, ela é limitada. Então, o que Sri Aurobindo e a mãe percebem e constatam é que, no presente estado de evolução, a matéria não tem ainda condições de uma renovação constante, sempre renovadamente continuada, que possibilitasse a consciência uma manifestação indefinida em formas e corpos que pudessem ir se adaptando dinamicamente. Então, na medida em que as formas não podem se renovar, elas têm que ser desfeitas. Elas se desfazem para possibilitar que novas formas sejam criadas, que tornem possível novas formas de manifestação da vida. Num processo de constante renovação. A essência não perece, mas ela
encontra condições renovadas de manifestação por este meio. Mas eles ousam, e aí é um salto de consciência, eles ousam cogitar que esta é uma contingência presente, mas que ela não é necessariamente uma lei inexorável que vá reger para todo sempre a manifestação da vida, da consciência na Terra. Eles preveem que a própria matéria, ela esteja, ou está, ela tem condições de passar passando por uma transformação, de ter uma capacidade de autorrenovação. E no momento em que ela alcançar esse estágio de autorrenovação, de um dinamismo sempre renovado, ela talvez possa, então, dar forma e corpo à consciência no seu jogo, sem a necessidade de que as formas sejam desfeitas. Então, de forma bem objetiva, nesse estágio, a morte como processo de dissolução de formas já enrijecidas e que já não atendem, já não acompanham o dinamismo da consciência, então a morte poderia se tornar a partir daí dispensável. Então eles ousam questionar esta lei, aparentemente, que está no cerne, no fundamento da própria manifestação. E, de certa maneira, este é o sentido deste poema. Então aqui Sri Aurobindo faz menção a um conhecimento que estaria, ou que sempre existiu, ou que já existia, mas que, de certa forma, foi esquecido. Então, retomamos: vida-morte, morte-vida. As palavras que eras a fio conduziram nosso pensamento e consciência, e firmemente pareceram dois opostos. Então, nós sempre vivenciamos a morte como um oposto, uma negação da vida, uma brutal interrupção da vida. Talvez o ser humano seja, na cadeia de evolução, de consciências que chegou a esta forma de autoconsciência, que é o ser humano, talvez seja a única forma, o único animal que tem consciência da própria morte. Talvez alguns animais que estão mais próximos da escala humana na evolução tenham também rudimentos dessa percepção. Mas a consciência da própria morte, quem tem é o ser humano. Este é entre aspas, ou não, um privilégio nosso. E essa consciência da morte, da própria morte, talvez tenha motivado, impulsionado todo um questionamento do ser humano sobre os fundamentos da vida e que podem ter auxiliado ao desenvolvimento das formas de expressão da consciência humana, religiosas, filosóficas, artísticas, e muito disso está, no cerne disso está a consciência da precariedade da existência, a consciência da morte como um fenômeno inelutável. Mas ele nos diz, então, os dois opostos, quer dizer, alguns animais talvez tenham essa reação instintiva, algo neles talvez já diga que a morte não é essencialmente natural, e na consciência humana se coloca então como este oposto inconciliável. Mas ele nos diz: agora, contudo, páginas por longo tempo ocultas são descerradas, liberando verdades não sonhadas. Aqui ele pode estar ou se referindo a tradições não que, de certa forma, já tinham este conhecimento de que
não existe, na verdade, esta oposição. Ou quando ele fala de páginas ocultas e que são descerradas, ele pode também estar se referindo a alcances de consciência que antes não estavam ainda, digamos, disponíveis para a consciência humana. Nestes alcances da consciência, talvez seja agora possível conciliar coisas que antes pareciam irreconciliáveis, colocando agora como polaridades aquilo que antes pareciam dualidades. E isso traz ao alcance da consciência verdades não sonhadas. Então, algo que a consciência humana talvez não tenha ainda nem cogitado, está sendo agora como que tornado mais próximo, mais ao alcance da consciência humana. A vida somente é, ou a morte é vida disfarçada. A vida, uma breve morte, até que pela vida sejamos surpreendidos. Então, o que existe na essência é a vida. A vida como uma expressão, ele já nos deixa claro em A Vida Divina, aquilo que aqui no processo evolucionário se manifesta como vida é expressão daquilo que evoluiu do estado original da consciência que se manifestou como Sat, a existência suprema, infinita. Sat aqui se manifesta como vida. Então a vida somente é porque tudo tem como essência, como fundamento, Sat, a existência. Se a vida somente tem realidade, a morte então só pode ser a própria vida, num disfarce. E é interessante como em Savitri nós veremos isso. Nós veremos que o próprio Deus da morte é como que uma máscara de uma realidade luminosa. A morte é a vida disfarçada. A vida é uma breve morte, até que pela vida sejamos surpreendidos. A vida é uma breve morte. Então, talvez a alusão aqui, o estado que nós hoje consideramos consciente, em relação ao estado da consciência pura, que não foi como que limitada, tolhida, obscurecida por este mergulho no inconsciente, diante da vida e da consciência que nós experimentamos, esta vida aqui, em comparação com esse estágio, seria como que uma morte. Até que pela vida sejamos surpreendidos. Aqui poderíamos ter uma leitura de que a vida como passagem temporária por esta forma, este corpo, é uma breve queda num estágio que ele chama morte, até que pela vida sejamos surpreendidos, até que no pós-vida, a vida, no seu estado pleno, nos surpreenda. Então, poderíamos fazer essa leitura de que no pós-morte encontraremos essa vida em plenitude. Mas, em coerência com tudo que Sri Aurobindo nos diz, talvez o que possamos ler também é que a vida, o estágio de vida, de consciência que hoje conhecemos, é um estágio de obscurecimento. Até que pela vida sejamos surpreendidos. Quando tivermos alcançado aqui um determinado estágio de desenvolvimento, aí talvez possamos ser surpreendidos por essa realidade de que a vida está na essência de tudo. A vida é a única realidade. Então, por que disso nesse momento? Como já disse, a função mais legítima, essencial da arte, não é oferecer, embora ela possa fazer isso, ela pode nos oferecer um consolo
ela pode nos oferecer um refúgio momentâneo, temporário. Mas aqui nós estamos diante de expressões de arte e consciência que nos apontam para a necessidade de olhar a existência de frente, sem temor, para que então possamos ver o que está por detrás desta máscara deformada que se nos apresenta como existência, como realidade. É isso que Savitri, nós vamos ouvir algumas passagens do canto 9, livro 2 do canto 9, onde começa o grande debate, que é, na verdade, um embate entre Savitri e o Deus da Morte, que é o ponto culminante do poema, em que Savitri, para resgatar, trazer de volta à vida Satyavan, ela primeiro acompanha Satyavan e o Deus Yama, o Deus da Morte, até o reino da morte, e o provoca e insiste em que lhe seja dado o dom do retorno de Satyavan. E aí então vão se travando, vai se travando um diálogo de um nível, eu não sei se poderia dizer filosófico, acho que filosófico ainda não alcança isso. Aquilo que na lenda original era um jogo em que Savitri como que consegue enredar o Deus da Morte de forma que ele vá, a cada vez que ela consegue decifrar um determinado enigma, uma determinada proposição, ele dá a ela um determinado dom. Então, até que, por fim, ela tem que conceder a ela um último dom, e ela não tem como não fazê-lo. Ele, o Deus da Morte, comprometeu sua palavra nesse sentido, e então o último pedido que ela faz é que dê a ela, o dom do resgate da vida de Satyavan. E o Deus da Morte não tem alternativa a não ser cumprir este pedido. Sri Aurobindo transforma isso num embate que vai aos próprios fundamentos da existência. Então, nós vamos ver o Deus da Morte com uma lógica inexorável. Afinal, ele é um Deus, ele é uma entidade cósmica, ele é aquele que rege um fenômeno de dimensão, de alcance cósmico. Como nós mencionamos, os próprios astros, sóis, estrelas, e talvez os grandes aglomerados de astros estão sujeitos também à lei da morte. Então é com a grandeza e a nobreza de um ser de tal dimensão que o Deus da Morte fala, e com uma lógica que dentro deste contexto é irrespondível. Mas Savitri o olha de frente e convoca do coração uma lógica ainda maior, uma supralógica, que ela pressente no seu coração e sabe que é verdadeira, que é a essência, a verdade de que o que rege a manifestação não é a morte, é o amor, é a consciência que se manifesta, ou que manifesta os atributos de Sat, Chit, Ananda, existência, consciência, beatitude. Ananda, da qual o amor é uma expressão. Então, isto rege, isso está no fundamento da manifestação. A morte aparece como um poder subordinado a isto. Então, é com esta percepção que Savitri se coloca à altura do Deus da Morte, pode olhá-lo nos olhos e pode responder com uma lógica que, no final, o Deus da Morte não tem como refutar, não tem mais como negar.
A lógica do Deus da morte é a que se expressa temos um poema, um pequeno poema do poeta norte-americano Langston Hughes. O poema se chama Tambor. Tenha em mente que a morte é um tambor, batendo sem cessar, até os últimos vermes virem responder ao seu chamado, até as últimas estrelas caírem, até o último átomo deixar de ser átomo completamente, até o tempo estar perdido e não haver ar algum, e o próprio espaço ser nada, nenhures. A morte é um tambor de sinalizar, convocando a vida toda para vir, para vir, para vir. Eu vou compartilhar com vocês, então, 3 passagens do poema. Então, nós temos 3 apresentações sobre a música de Sunil, a fala da mãe, e sobre elas elaborei cada uma delas uma pequena apresentação, aqui com cores. O lado visual dessas apresentações tenta, de alguma forma, captar, expressar alguma coisa do sentido da música. Tenta, de alguma forma, acompanhá-la. Mas não tem nenhuma pretensão de ser como que uma contraparte visual do que é ouvido na música e na fala. Então, é oferecido como uma possibilidade de contemplação, mas, como já disse antes, fica sempre a alternativa de que, se preferir, você, durante a música, feche os olhos e ouça tão somente a mensagem sonora da música. Se quiser, faça da apresentação visual um elemento a mais para esta vivência. Caso queira também, no momento em que temos a fala da mãe, é projetada a tradução do poema. Então, a primeira passagem que nós vamos ouvir é como se fosse uma resposta a esta lógica da morte. O que a morte antes disse expressa em essência, em espírito, isto que este poema manifestou. Na verdade, a argumentação da morte é sempre essa, e nós vamos ver com diferentes roupagens, mas ela volta sempre a este aspecto que tudo vem dela, tudo vive por ela e tudo volta a ela.
Savitri answered, meeting scorn with scorn. The mortal woman to regret her Lord. Who is this God, imagined by thy night, contemptuously creating worlds disdain? Who made the vanity the brilliant star? Not he who has reared his temple in my soul and made his sacred cross my human heart. My God is will and triumphs in his power. My God is love and sweetness of his all. Love's golden wings have power to fan thy void. The eyes of love gaze star-like through death's night. The feet of love tread naked hardest world.
nestas passagens, como a que ouvimos e que vamos ouvir, a música de Sunil se transforma em vastas contemplações sonoras, vastas meditações musicais, por assim dizer. Então, como a mãe nos diz, quem tem asas não é a imaginação, é o coração. Então, caso queiram, aceitem o convite da música e com as asas do coração deixem-se conduzir por ela. Então a morte, com sua lógica de regente do processo de renovação cósmica, então ela pode afirmar a Savitri: a morte somente perdura e o vazio inconsciente. De minhas profundezas todos nascem, pela morte eles vivem. Em cada sopro da vida, a morte está presente. A sobrevivência implica em, eventualmente, morte de outras formas de vida. A vida devorando a vida. Para minhas profundezas, todos retornam e não mais são. Eu, a morte, sou o refúgio único de tua alma. Once more, a thought, a word in the void of, and this made answer to the human soul. Wilt thou claim immortality, O heart, crying against the eternal witnesses that thou and he are endless powers and lost? Death only lost,
and the inconscionable. All from my depths are born, they live by death. All to my depths return, and are no more. I, death, am the one refuge of thy soul.
Temos então aqui a resposta de Savitri. Ó morte, tu que raciocinas, eu não raciocino. Com o raciocínio que escrutina e fragmenta, mas não pode construir, ou constrói em vão, porque duvida de seu trabalho. Eu sou, eu amo, eu vejo, eu ajo, eu quero. Aqui é importante lembrar que já em momentos anteriores do processo do Yoga de Savitri, quando ela se prepara para este confronto, esse embate com o Deus da morte, ela vai mais e mais aprofundando as dimensões interiores do ser até descobrir, até encontrar, unificar-se com sua alma e, através dela, com o Espírito Universal, com o todo. Então, quem fala aqui já não é mais um indivíduo, sabe? É a alma, é o ser, é o Espírito. Então, nisto, desta forma é que tem que ser compreendida esta afirmação. Eu sou, eu amo, eu vejo, eu ajo, eu quero. Aqui é importante ressaltar esta lógica orgânica absoluta, sempre presente em Sri Aurobindo. Nós temos aqui uma sequência de verbos, de ações, que vem da essência para a manifestação. Então, os três primeiros verbos, sou, amo, vejo, correspondem à existência, sou. A Ananda, Sat, sou. Ananda, amo. Chit, a consciência, vejo. Mas é o ser que ama e vê que age. E, ao agir, quer. Ele tem um propósito a realizar, a cumprir, e não recuará na busca, na realização deste propósito. Aqui, só uma observação circunstancial, mas é interessante. Curiosamente, a mãe, ao falar esse verso, ela omitiu o eu ajo. Então, deixaram de observar isso a ela, para que refizesse a gravação, ficou como está. Então, ela não vai dizer eu ajo. Ela fala apenas eu sou, eu amo, eu vejo, eu quero. Aí a resposta da morte. Um Deus, um brado que envolve, que retumba, conhece também. Conhecendo, tu cessarás de amar. Então, na lógica do Deus da morte, o conhecimento leva à compreensão do mecanismo e da vacuidade e da vanidade de aspirar e amar. Mas Savitri responde, e não mais por ela, mas pelo homem, pelo ser humano, pela consciência da Terra. Quando tiver amado para sempre, eu saberei. O amor em mim conhece a verdade que todas as mudanças mascaram. O amor com maiúsculo está unido à essência, à verdade, que não é afetada, que se sobrepõe às mudanças da superfície, e que é a verdade, que a verdade menor do Deus da morte nega.
But Savitri replied to the dread voice, "Oh, death, who reasoneth, I reason not. Reason that scans and breaks, but cannot build, or builds in vain, because she doubts her worth. I am, I love, I see, I will." This answered her one deep sigh. "No also knowing thou shalt cease to love." But Savitri replied, "For man to death, when I have loved forever, I shall know. Love in me knows the truth, all changing's mark." Talvez possamos aprender algo da maneira como Savitri se posiciona diante do Deus da morte. Primeiro, buscar a conexão com a dimensão interior profunda em nós, que nos dará a fundação, a serenidade e a clareza necessárias para olharmos de frente, com serenidade, com clareza e com firmeza, a realidade que se nos apresenta, a onipresença asfixiante do Deus da morte e dos anjos e agentes da morte que estejam se colocando ao seu serviço. Nós avançamos aí já no limite do tempo, né? O tema ensejaria uma reflexão mais profunda, uma partilha, mas acho que nós teremos que voltar a ele.
tanto na sequência da abordagem do livro Conhecimento Secreto, quanto na abordagem deste tema do embate entre o amor e a morte. No momento apropriado, quando chegarmos lá nessa altura do poema, nós teremos que trazer para vocês uma extensão maior do poema. É impossível ficar só com as seleções que foram musicadas. Se possível mesmo disponibilizando, não aqui na apresentação, mas a íntegra deste diálogo, deste debate, deste embate, que é um momento supremo no poema. Então, estamos realmente já no limite. Fica aqui de antemão o agradecimento pela companhia, pela paciência. Teríamos alguns poucos minutos ainda, caso alguém tenha uma necessidade real de se manifestar. Vamos lendo e agradecendo aqui a todas as mensagens que estão sendo compartilhadas, né? E retribuindo a todos aí os votos e agradecimentos.